Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do Tecnolínguas. Tá? Espero que estejam todos aproveitando. Hoje vai ser a aula número 3. Vamos falar de sistemas de repetições espaçadas, também conhecidos por SRS. Nas aulas anteriores eu tenho feito referências, então. Para quem está chegando agora e não sabe, meu nome eu sou o professor Marcos Garcia. Estou sendo instrutor desse curso. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, introdução. Então, a minha proposta é nunca mais esqueça o que aprendeu, tá? Vou dar uma ferramenta aí para vocês, se vocês quiserem aprender e nunca mais esquecer. Introdução. Se tratando de idiomas, quanto mais palavras você souber, mais facilmente você se expressará. Então, isso aí é claro, porque as palavras são tipo, os blocos de montagem, né, da língua, né? Tudo que você quer expressar falando, você tem que saber as palavras, né? Então, você tem uma mínima quantidade de palavras para saber, para que você possa se expressar bem. Então, segundo o super poliglota professor Arguelles, esse é um professor que ele já aprendeu mais de 30 idiomas aí ele chegou nos seguintes números, tá? A gente chegou a falar em alguns números na época quando ele falou da regra de Pareto, mas no estudo dele ele tem uns outros números aqui, sobre quantidade de palavras. Então, sabendo as 2.500 palavras mais usadas em uma língua, é possível se expressar quase tudo você quiser. Então, na aula passada a gente falou em 2.000 para chegar em 80%, e aí o professor Arguelles, não sei como é que se pronuncia direito, ele fala, com um pouco a mais de 2.000, 2.500, você consegue se expressar com quase tudo. Com 5.000 palavras, é o equivalente a um nativo sem ensino superior. Então, quando você sabe 5.000 palavras, você já sabe o suficiente como qualquer um nativo que não tenha feito o curso superior. Já 10.000 palavras seriam equivalente a um nativo com ensino superior, com universidade, tá? Então, 5.000 palavras já é uma boa meta. Tem gente que vai atrás dos 10.000. Então, o que vocês acharam disso? Parece intimidador, né? Ou até quase impossível memorizar tudo isso sem dedicação de vários anos. O que vocês acharam desses números aí para memorizar? É para ontem? Dá para fazer? Tranquilo? O que vocês acham? Impossível. Impossível. Impossível o quê? Os 10.000 ou você está falando desde os 2.500? As 10.000 palavras, professor, sem anos e anos para aprender. Então, eu conheço um youtuber aí que eu sigo, que ele foi atrás das 10.000. Ele passou das 10.000 palavras em japonês. E aí, ele ficou bem conhecido por ser bem fluente em japonês, assim, no canal dele. Só que também é o único idioma que ele se dedicou. Ele falou, não, é esse idioma que eu quero aprender bem, e pronto. Ele foi atrás, levou uns bons anos para ele chegar ali e realmente, assim, a gente vê lá, o pessoal fala que ele fala muito bem. Tá? Mas eu acho que os 2.500... O que você acha dos 2.500? Já é alguma coisa mais alcançável, né? E eu acho que é uma boa meta. Os 2.500 é bem mais palpável, acho que dá para alcançar e não precisar de um período tão longo. Eu já fico feliz sabendo 20 palavras em Libras. 20 palavras em Libras. Tá aí, Libras é um que está na minha lista. Eu vou... Tem um curso de Libras da FPA, eu estou pensando no ano que vem fazer. Vamos lá? Então, vamos ver o que tem mais aqui. Não é preciso deixar que esses números o desestimulem, pois nesta aula iremos falar de um sistema que nos permite aprender várias palavras por dia sem nos preocuparmos em esquecer. Todo mundo...
Quer dizer, todo mundo animado, todo mundo está ouvindo ninguém falando de Yahoo. Uhul! Sou eu animado aqui. Vamos lá, então. Com 30 minutos diários, é possível memorizar 1000 palavras ou até mais em apenas 4 meses. Eu botei usando esse sistema, eu botei minha filha para aprender 400. Já sabe 400 já. Minha filha está com 11 anos. Então, vamos lá, Keio. Vou contar uma historinha minha. Quando eu assisti o Matrix, o primeiro, tá? Pela primeira vez, algo que me deixou fascinado foi como o Neo aprendeu a lutar. Vocês lembram dessa cena? Que tiram ele do Matrix, aí começam a treinar ele. Aí, como é que ele aprendeu a lutar? Botaram ele lá numa cadeira, né? Aí plugaram um plug USB nele, aí fizeram download das lutas, não foi? Aí, de repente, tem até a cena aqui, aí ele fala, I know Kung Fu. Aí o Morpheus, show me. Você lembra dessa cena? Todo mundo conhece? Você sabe do que eu estou falando? É que eu não sei qual é a idade de todo mundo, aí, pô, esse filme é de 1999, eu não sei se o pessoal conhece. Pois é, vocês gostariam de ter uma máquina dessa? O que vocês acham? Com certeza. Gente, mas infelizmente, não tem ainda. Se bem que o Elon Musk está falando que vai fazer um negócio lá de Neuralink, quem sabe. Aí, como é a história? Conectaram a um computador e tão logo rodaram um programa de aprendizagem. Ele já dominava vários estilos de luta, não foi? Simples assim. Só que, infelizmente, sinto informar vocês, mas infelizmente ainda não temos esse tipo de programa, né? Mas já existem programas que tornam a nossa memorização mais eficiente. É o que a gente vai falar nessa aula. São programas que implementam o chamado Sistema de Repetições Espaçadas, ou, em inglês, Spaced Repetition Systems, e também muito conhecido pela sigla SRS. Aí eu pergunto para vocês, por que esquecemos das coisas? Alguém sabe dizer por que a gente acaba esquecendo as coisas? Não seria legal a gente aprender tudo e nunca esquecer? Alguém sabe a explicação por que a gente esquece? Eu acredito que seja talvez uma falta de organização na cabeça da gente, tipo como a gente guarda as coisas em gavetas para quando a gente precisar, uma espécie de arquivo, não sei, pode ser. Tem muita informação também, né, professor? Pode ser também. Mas, Carolina, foi a Carolina que falou, que eu estou vendo que ele está falando a mesma coisa aqui, falta de prática e organização. Se não foi a Carolina, então as duas estão concordando aí. Vou falar um pouco como é que é a nossa memória. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acredito que até, por exemplo, atividades que não sejam relacionadas a estudo, por exemplo, você aprender a andar de bicicleta, você passar um tempão sem andar de bicicleta, quando você vai andar de bicicleta de novo, você já não tem aquela mesma habilidade, então precisa sempre, né? É verdade, tem que ter. Mas por que o cérebro faz isso com a gente? Pela falta de prática, no caso. Vamos lá, então. A psicologia fala também dos temperamentos, né? Tem temperamento que tem um pouco de esquecimento a mais que os outros. A psicologia fala disso. Dependendo do temperamento de cada um, é uma pessoa mais esquecida? Tem no caso sanguíneo, eu sou sanguínea, né? Meu temperamento. E tem um pouquinho do esquecimento mesmo. Ou então eu tenho esse temperamento. Então vamos lá. Bom, funcionamento da memória. Aprendendo uma língua, o processo seria mais rápido se só precisávamos aprender cada coisa nova somente uma vez, né? Então ia ser bem mais rápido, assim, vou aprender 1000 palavras, então vou aprender 10 hoje, beleza, já coloco ali na lista, eu não preciso mais olhar essas palavras porque eu já aprendi. E aí eu vou aprendendo e pronto, rapidão eu aprendo elas.
Só que não é tão simples assim. Nosso cérebro não funciona assim. Fazer o quê? É este o cérebro que nós temos e é com ele que devemos aprender a trabalhar da melhor maneira possível. Então, infelizmente, nosso cérebro não funciona assim, então vamos ver como é que nosso cérebro funciona e trabalhar com ele como ele é. Quando aprendemos algo, se não praticamos ou revisamos, é muito provável que logo será esquecido. Não é isso? Mas não pense que o ato de esquecer é de todo ruim. Não é só uma questão de ser organizado, não, gente. Existem os benefícios do esquecimento. Ou não tem coisas que acontecem que a gente gostaria de esquecer? Então, imagine se a gente lembrasse de tudo. Tem muita gente que tem traumas aí que gostaria de esquecer essas coisas. Então, não é tão ruim assim esquecer. Na verdade, é até considerado algo saudável. O nosso cérebro, ele é limitado, né? Então, seria um grande desperdício de memória se procurássemos lembrar de tudo. Então, imagina, nosso cérebro tem um tamanho limitado, só que a gente vê no nosso dia a dia infinidade de coisas, tá? Então, imagina, a gente vai para o trabalho, a gente guarda na nossa memória todas as pessoas que a gente viu na rua até chegar lá. Então, imagina isso num dia, imagina isso aí em vários anos. Aí eu vou lembrar, em 2003, eu estava cruzando Almirante Barroso e tal, e tinha tais 100 pessoas andando pela calçada. Não seria um grande desperdício isso aí? Então, é interessante que o nosso cérebro esqueça, porque também isso aí é um consumo de energia. Nosso cérebro também não gosta de ficar consumindo energia. A energia também é limitada. Aí, continuando aqui o exemplo, quais roupas usamos todos os dias? Imagina eu poder lembrar em 1980 e pouco, tal dia eu estava usando uma camisa verde. Para quê? Ou o que comemos? O que eu comi nesse dia? Então, vamos aqui ver o funcionamento da memória. Continuando. Nossa cabeça serviria como um depósito de coisas inúteis. Concorda comigo? Imagine se lembrasse os mínimos detalhes de todos os momentos traumáticos desagradáveis da nossa vida. Ou seja, as coisas que a gente gostaria de esquecer. Então, um problema dos traumas é que a gente não esquece desses traumas, né? Então, seria um eterno pesadelo. E aí? Já concordam com isso? O que vocês estão achando até aqui? Aqui, Amanda, existem 3 tipos de memória: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Cada um depende de como retemos as informações. Exatamente, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Perfeito. Josiane, sim. Mariana Rosário, faz sentido mesmo. Álvaro Martins, sim. Continuando. Então, problema. O cérebro tem dificuldade de diferenciar o que é informação útil e o que é informação descartável. É aí que mora o problema. Então, às vezes, a gente acaba guardando informação que a gente não gostaria de guardar e também, e aí a gente acaba esquecendo coisa que seria útil para a gente. Tá? O cérebro não consegue fazer essa diferença. E aí, o que a gente tem que fazer? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Opa, alguém vai falar aí? Pode falar? Fazer uma espécie de limpeza de vez em quando. Como é que faz essa limpeza? Fazer faxina do cérebro? Dá para fazer isso? Eu particularmente, por exemplo, como você falou, essas coisas chatas, tristes, claro que tem coisas, por exemplo, a perda de um ente querido, não dá para esquecer, é assim. Mas coisas, problemas, trabalho, o que a gente pode, sabe, deletar, passar por cima, e para justamente poder ter espaço, até para ter criatividade e pensar em outras coisas boas. Perfeito.
Obrigado. Tem aqui, ó, Alan, tá falando, exercitá-lo. Silvia, praticar. Aí a Catiane, armazenar somente o que é de suma importância. Aí a dúvida é como é que a gente faz isso? Como é que a gente pratica? Como é que a gente exercita? Como é que a gente faz essa limpeza? Então, temos aqui informação útil versus informação descartável. Muitas vezes esquecemos do que gostaríamos de lembrar. Exemplo, data importante. E lembramos de coisas inúteis. Exemplo, refrão daquela música que você nem gosta. Eu tenho um monte de música que fica aquela refrão, chiclete aqui na nossa cabeça que eu gostaria de lembrar. Principalmente as músicas que meus filhos ouvem aqui. Cabe a nós aprendermos como sinalizar ao cérebro o que deve ou não ser guardado. Então, alguém já falou aí, memória de curto prazo versus memória de longo prazo. Vamos ver o que é isso aqui. Memória de curto prazo, também conhecido como memória de trabalho, guarda informações temporárias, coisa em que estamos pensando no momento. Tá? Aí a pegadinha é, como é que a gente transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo? E isso só as coisas que são importantes. Memória de longo prazo. Memória capaz de armazenar grandes quantidades de informação, experiências adquiridas durante a vida toda. Tá? Então, devemos ajudar o nosso cérebro a selecionar quais são as memórias de curto prazo que devem ser passadas para a memória de longo prazo. E aí, o pessoal já falou aí, precisamos fazer uns exercícios. E esses exercícios são repetições. Então, quando aprendemos uma informação nova, o nosso cérebro guarda através de conexões neurais. Aí eu tentei achar uma figurinha aqui que teria essas conexões aqui, para representar o que eu estou falando aqui. Essas conexões, primeiramente, costumam ser muito fracas e, em pouco tempo, tendem a ser desfeitas. Ou seja, essas conexões são de curto prazo e aí logo se desfazem. Ou seja, nós esquecemos. Tá? E como é que fazemos com que essas conexões sejam fortes? É simples e muita gente não sabe. Opa, tem uma pergunta aqui. Bem, eu não vi. Como fazer para não esquecermos? Então é isso que a gente vai ver. É simples e muita gente já sabe. Se queremos lembrar algo por muito tempo, precisamos revisar periodicamente. Tá? Então, por exemplo, aquele refrão daquela música chata que não sai da cabeça. Por que ele fica na nossa cabeça? Porque a gente ouviu 1, 2, 3 vezes, várias vezes, fica repetindo, até que o cérebro guardou. Né? Então, quando eu era adolescente, a gente não tinha celular e não tinha agenda do celular com os contatos. Né? Então, todos os telefones dos meus amigos eu sabia de cor. Tá? De tanto ligar para os meus amigos, aí eu já decorei o número de todo mundo. É porque eu tenho uma super memória? Não. É porque como eu ligava muito e tal, sempre estava em contato, aí eu acabei guardando. Até hoje eu lembro assim, do telefone que eu tinha na época, do telefone fixo da época. Hoje em dia eu não guardo o número do telefone dos meus filhos e da minha esposa. Quando nós revisamos, estamos sinalizando ao cérebro que esta informação é importante. Então, como é que meu cérebro sabe o que eu devo guardar? Bom, se ele vê que toda hora eu estou usando aquela informação, que eu estou guardando, que eu estou gastando energia, relembrando aquela informação, refazendo conexões, ele pensa, não, eu estou gastando muita energia refazendo essa conexão, não, vou começar a deixar essa conexão mais forte, porque parece que é algo que eu preciso toda hora estar vendo. Então, ele vê também que há possibilidade que iremos precisar dela novamente no futuro. Tá? Então, para o cérebro... São as células, né, professor? Isso, as células... são as neurais. Os neurais. Então, no meu ponto de vista, só ressaltando aí o que o senhor já comentou, o nosso cérebro ele tem, né, essa capacidade, de acordo com o que a gente vai vendo no nosso dia a dia, vamos aprendendo, de armazenar, de guardar. Então, quando essas células estão ativadas, a gente guarda bastante, né? E, como o senhor comentou aí, que para
relembrar, temos que revisar. Sim, porque depois que passa e aquilo não foi totalmente memorizado, né? Fica no esquecimento, aí fica, né? Fica para trás. Exato. Tem um app aí no áudio. Perfeito, perfeito. Alguém mais também quer dar uma contribuição? Ok, vamos continuando aqui. Tá. Para o cérebro, o ato de revisar é como se estivéssemos reaprendendo a informação. E aí as conexões neurais são reforçadas. Tá? Ele verifica, pô, eu estou refazendo isso aqui, é melhor já deixar ele aqui fixo. Né? Imagina alguma coisa que eu estou na cozinha, tem um utensílio que toda hora eu estou pegando para usar aqui na pia, aí depois de um tempo, eu vejo, durante o dia eu ainda vou usar de novo esse utensílio, é melhor já deixar aqui na pia aqui a forma de que seja fácil de alcançar. Tá? Então, assim como nosso cérebro está falando, pô, melhor deixar essa coisa aqui na pia já para a gente utilizar, e também as coisas que a gente quer lembrar aí também faz uma coisa parecida. Não sei se isso foi um bom exemplo, mas continuando. Quanto mais revisamos, mais fortes serão as conexões neurais. A informação será mais facilmente lembrada. Tá? E aí até que vai para a memória de longo prazo. Mais dúvidas? Está aqui umas perguntas para vocês. Com que frequência devemos fazer essas revisões? Pergunto para vocês. Se eu quero lembrar uma informação, com que frequência eu tenho que lembrar? Pode falar. Álvaro, diariamente. Se eu aprendi uma palavra nova, por exemplo, sei lá, cadeira, em inglês, chair, para eu guardar, eu tenho que diariamente ficar lembrando ela? É isso, Álvaro? Exactly, teacher. Thank you. Exactly like that. Mas aí, até quando, então? Aqui tá falando. Então, tem que praticar, né? Tem que estar sempre, né? Se você aprende 10 palavras novas de uma língua, é importante você praticar todos os dias. Tanto no escutar, no listen, writing, speak, acho que os 4, né? As 4 maneiras que a gente precisa entender uma língua seria escrever, ler, falar e escutar, né? Acho que nessas 4 maneiras a gente consegue diariamente repetir. Penso eu, né? No meu... Não, mas digamos assim, essa palavra, eu vou o resto da vida ficar repetindo diariamente. Aí, a Giovana está dizendo, acho que não necessariamente. Eu acredito que não, professor. Uma vez que você internalize e consegue associar com a sua língua materna, não há a necessidade de se repetir constantemente ao longo da vida. Claro que, seguindo aquela pirâmide de Glass, tem aqueles níveis de aprendizado que, quando você vai ensinando, você aprende ainda mais. É verdade também. Isso aí quanto mais eu sobe o nível, mais facilmente fica de reter. Perfeito. Tem mais perguntas aqui para vocês. Vamos para a próxima. Como saber? Lembra que a gente falou, pô, será que diariamente é muito? Ou sei lá, a cada hora, será que é muito? Como é que eu sei se não estou revisando demais e desperdiçando meu tempo? Tá? Se eu repetir por vários dias, a cada 10 minutos, não é demais? Pô, mas se eu só repetir a cada, sei lá, 2 meses, não é de menos? Como é que eu sei qual é esse meio termo, gente? Como é que eu sei se eu não estou revisando demais? Catiane, quer falar? Pode falar. Essa questão aí, o colega falou agora há pouco, mas, professor, eu vejo que depende da situação. Por exemplo, se estamos estudando uma segunda língua, é necessário ficar praticando sempre que necessário, né? Uma outra língua. Agora, tem coisas que não, já memorizamos de primeira. Eu acho que é aí que está a questão, né? Mas vou dar um exemplo da palavra, de uma palavra em inglês, ou, sei lá, em francês que eu estou aprendendo. Como é que eu sei se eu não estou repetindo demais essa palavra
e não estou desperdiçando meu tempo. Professor, eu acho que assim, essa questão seria a raiz, né? Vamos pensar aqui em vários tipos de idiomas. Vou pegar o asiático, o oriental e o ocidental, né? O lado ocidental e oriental. São bem diferentes, né? As raízes são diferentes. Então, assim, por exemplo, a raiz do inglês, claro que ela é anglo-saxão, né? Uhum. Mas, para a gente, para o português, é mais fácil a gente aprender o espanhol, né? O castelhano, do que o inglês. Mas o inglês também é fácil de aprender, no meu ponto de vista. Já a parte asiática, por exemplo, mandarim, japonês, coreano, é totalmente diferente. Não só na escrita, no falar, no escutar, né? As quatro aptidões que a gente tem que ter dos idiomas. Então, acho eu que depende da raiz. É mais fácil a gente aprender um francês, um espanhol, o próprio inglês, apesar de ser anglo-saxão, a gente consegue aprender. O inglês, o espanhol, o francês, o italiano, né? Do que o coreano, o chinês, o mandarim. Acho eu. É o meu ponto de vista. Perfeito. Não, mas é por isso que eu falei que eu tô estudando mandarim, mas eu estou tomando meu tempo. Eu estou fazendo com calma. É uma coisa de vida, assim. Eu vou... Não é para ontem, não. Sim, depende. Mas eu estou achando que vocês estão complicando demais aí a resposta. É bem mais simples as coisas que eu estava querendo responder. Outra pergunta aqui, ó. Estou fazendo revisões de menos e correndo risco de esquecer. Então a gente fica nessa dúvida. Qual é o meio termo entre se eu estou fazendo de mais ou estou fazendo de menos, tá? É isso que eu estou... porque a gente está chegando aqui à conclusão. Tem que repetir, tem que revisar. Aí, só que a gente quer ser eficiente. Eu não quero revisar nem de mais e nem de menos. Tá? Então, para solucionar essas questões, surgiu o sistema de repetições espaçadas, SRS. Então, vamos aqui ver o que é e como funciona o SRS. Hora da historinha. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, para ajudar vocês a entender aqui os conceitos aqui. Então, era uma vez... primeiro vamos aqui para o preâmbulo aqui da historinha. Quem nunca teve problema de lembrar o nome de alguém, mesmo pouco tempo após ser apresentado? Tá? Quem já não tem esse problema de esquecer o nome das pessoas? Então, antes de explicar o que o SRS seja, vamos tentar ilustrar o sistema com uma historinha. Então, vamos aqui uma historinha. Era uma vez o vovô João, de 120 anos, que tinha 100 bisnetos. Tá? Então, conheço o senhor João. Ele nunca conseguia lembrar dos nomes deles, o que deixava-os muito tristes. Eu sei que todo mundo está pensando, mas pô, é impossível a pessoa ter 120 anos. Não é possível que ele tenha 100 netos. Gente, é só uma historinha. Tá? Vamos seguir. O problema do seu João é que ele não consegue lembrar do nome dos netinhos dele. Isso deixava ele muito triste. Em um lindo dia, bolou um sistema para lembrar. Ele coloca os bisnetos em fila fora do seu quarto e diz: todos os dias, o primeiro da fila deve entrar no quarto. Então, primeiro dia, a menina chamada Ana entra no quarto. Vovô João pergunta seu nome 3 vezes antes que ele conseguir lembrá-lo com confiança. Beleza. Ele lembrou o nome da Ana. O vovô achou o nome difícil. Para ter certeza de não esquecer, ele diz: volte no começo da fila amanhã. Então, ele fala: beleza, aprendi seu nome, mas volte amanhã para eu ter certeza. Segundo dia, o vovô vê a Ana novamente. Como ele lembrou o nome dela perfeitamente, ele diz: você só precisa voltar daqui a 3 dias. Tá? Já que eu lembrei, eu não preciso vir amanhã. Vem daqui a 3 dias. Tá seguro aqui o teu nome. Aí entra a próxima criança da fila, o Beto. O vovô memoriza o nome dele e diz: volte para o começo da fila amanhã. Tá? Ele acabou de aprender o nome do Beto e fala: então, volta amanhã, para ter certeza. Terceiro dia, o Beto entra mais uma vez no quarto.
O vovô esqueceu do nome dele e pede. Seu nome é difícil. Volte amanhã novamente. Então, lembra que ele ficou um dia sem ver o Beto, mas no outro dia ele esqueceu e fala, não, ok, aprendi seu nome, volte amanhã. Não volte em dia, volte amanhã, porque seu nome estou com dificuldade. Próximo da fila é a Camila, uma neta que sempre foi atenciosa com o vovô. Então ele diz, seu nome é fácil, volte somente daqui a 4 dias. Ah, não precisa vir amanhã, volte a 4 dias que está tranquilo. 4º dia, vovô vê o Beto, que ele lembra um pouco melhor e diz, ok, dessa vez lembrei melhor, você pode voltar daqui a 2 dias. Tá, gente, eu tô tentando os nomes para a gente não perder, não sei se vocês repararam, Ana, Beto, Camila, tá na ordem que estão entrando aí, A, B, C, para não perder o fio da meada, tá? 4º dia, aí o Beto volta. Volte daqui a 2 dias. Depois entra o Danilo, para quem ele diz, por favor, volte amanhã. 5º dia. Agora, quem está de volta é a Ana. Lembra que ela ficou 3 dias sem aparecer lá? E aí, ele ainda lembra o nome dela e diz, volte somente daqui a 6 dias. Se em 3 dias eu lembrei bem, então volte em 6 dias. A Érica entra em seguida para ela e ele diz, eu preciso te ver amanhã. Ok, ele acabou de aprender o nome da Érica, não, volte amanhã. Então, isso continua indefinidamente até que o vovô João consiga lembrar os nomes de todos os bisnetos. Como são 100, levarão 100 dias para ver todos. Tá? Ele poderia acelerar esse processo, tipo, mandando entrar 5 de cada vez. Tá? Ele irá continuar pedindo para que sempre volte para fazer visitas ao avô. E assim, viveram felizes para sempre. Gostaram da historinha? Ninguém respondeu, ninguém gostou da história. Gente, deu trabalho montar essa historinha, gente. Era para vocês terem gostado. Vamos lá, vamos continuar. Vamos explicar o sentido da historinha, tá? Então, o vovô João usou um sistema chamado repetições espaçadas, certo? Então, aqui, estou até botando um exemplo de um programa que eu gosto, que é o Ent. Então, ele aparece a letinha e ele tem que lembrar o nome. Aí depois aparece o nome. E aí ele vai dizer, errei, volte logo. Ou, não, acertei, volte em um dia. Ou, foi fácil, não, volte daqui a 4 dias. Ok? E aí esse sistema, ele vai ficar representando a pessoa e ele vai conferindo se ele lembra. Tá? Cada bisneto é um cartão de memória. Então, esse Enki, ele funciona como um cartão de memória, certo? Aqueles cartões de memória que eu digo, você escreve uma coisa de um lado e a resposta do outro. Aí você vai ver se você lembra. E aí, cada dia, ele vê um cartão novo e os cartões de revisão marcados para aquele dia. Então, todo dia ele vê um cartão novo, ou seja, um bisneto novo, e ele revê aqueles que estão revisados, estão marcados para ser revistos naquele dia. Tá? E é assim que funciona um sistema de repetições passadas. E aí, aqui eu estava usando para a Ana, para as netinhas, mas também pode ser para... eu vejo uma foto e eu quero lembrar a palavra em francês. Aí, do outro lado do cartão, aparece bière, no caso. E eu penso, bom, lembrei, então eu vou botar aqui bom, para ser revisto no outro dia. Ou posso colocar fácil para ser revisto somente em 4 dias, para ver se em 4 dias eu estou lembrando de novo. Tá? E lá eu julgo de novo se foi bom, se foi fácil ou se eu errei. Tá? Então, vamos definir aqui o sistema de repetições passadas. O SRS é um sistema de aprendizagem que nos permite memorizar uma informação de forma eficiente. Por que eficiente? O método nos ajuda a memorizar por meio de revisões espaçadas no tempo, que aumentam gradativamente. Lembram lá da Ana? Ele lembrou da Ana, mandou ela vir no outro dia, depois ela falou, não, venha em 3 dias. Quando ele viu, eu acertei, venha em 6 dias. Né? Então, ele vai espaçando o tempo. O SRS agenda as revisões para quando estamos prestes a esquecer.
minimizando o número de repetições. Tá? Então, qual é o melhor momento para você revisar alguma informação? Quando você está prestes a esquecer. Tá? Foram feitos estudos aí de quanto tempo isso seria e, da medida que você vai repetindo, esse tempo vai se espaçando. Tá? Deu para entender mais ou menos isso aí? Professor, eu sinto a falta desse sistema no Duolingo, porque às vezes ele repete muito e a gente acaba, tipo, pensando a quantidade de repetições, e aí a palavra ela era fácil, mas ela se torna uma palavra, digamos, desgostosa de aprender, porque repetiu tanto em tantas atividades que não se tornou mais legal aprender aquilo. Então, quando eu comecei a usar o Duolingo, lá dizia que era... tanto que o Duolingo está como um exemplo para mim de repetição espaçada. Mas aí eu acho que ele está com uma implementação própria que eu estou até pensando em tirar, porque eu também tive essa impressão. Tá? Mas eu ainda tá aqui como um exemplo de repetição espaçada do Duolingo. Tá? Vamos lá. Vamos agora falar de curva de esquecimento para melhorar o entendimento aí de como é que funciona como é que a gente esquece as informações. A curva de esquecimento ilustra como uma informação se perde na memória com o tempo. Tá? Podemos ver que quando aprendemos uma informação nova, rapidamente ela vai sumindo da memória a não ser que ela seja revisada. Após a revisão, a informação é reforçada no cérebro e leva mais tempo para ser apagada. Consequentemente, pode-se esperar mais tempo antes de repetir a revisão. Tá, isso aqui é o texto, mas bom a gente ver a curva do esquecimento. Tá, só para entender aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem aqui a passagem do tempo, que são os dias, tá? E aí aqui a gente tem a informação como ele está na memória. Eu estou lembrando 100%, 90%, 80%, 60%. Então, quanto mais a informação, quanto mais alta estiver, melhor ela está sendo lembrada. E aí, se ela for caindo, ela vai sendo esquecida. Então, vamos ver aqui a curva do esquecimento. Então, digamos que eu tenho uma palavra nova, tipo cadeira, chair, em inglês. Aí eu quero lembrar ela. Beleza, já aprendi. O que vai acontecer? Aprendi hoje. Ao passar dos dias, eu vou esquecendo. Ele vai... de cara, ele está 100% da memória, depois de um tempo vira 90%, 80%, e assim vai. Digamos que eu tenho uma meta de lembrar, de revisar a informação, né? Depois, quando ela chega nos 90%. Tá? Vou querer reforçar. Então, chega nos 90%, eu vou revisar. Digamos, sei lá, passou de um olhômetro, sei lá, 3 dias, 2 dias. Reviso ela, aí volta aos 100%. Aqui eu falei revisão, mas aqui está a revisão. Tá? Estou revisando, repetindo a informação. E aí o que vai acontecer com a curva de esquecimento? Como eu já estou vendo ela pela segunda vez, eu reforcei as conexões e agora, para esquecer, a curva agora ele é menos íngreme, né? Então, ele vai decaindo mais lentamente. Mas aí eu ainda quero revisar em 90 dias. 90 dias não, em 90%. E aqui, ó, se você for ver, o tempo que levou para chegar em 90% foi maior do que logo quando eu aprendi. Certo? E aí eu vou repetir pela segunda vez. Ok, já é a terceira vez que eu estou vendo essa informação. Estou repetindo. E aí, o que vai acontecer com a curva do esquecimento? Ó, ela fica menos íngreme. Aí, ó, ele já fica mais tempo na minha memória. Já fica mais tempo dentro dos 90%, 100%. Certo? E aí, chegou em 90%, vou repetir de novo. Perceba que, ó, o tempo que eu precisei... que levou para eu necessariamente ter que repetir foi ainda maior. Então, vou repetir pela terceira vez. E já está de novo em 100%. Vamos ver o que acontece com a curva de esquecimento. E aí, ó, fica menos íngreme, ou seja, é mais difícil esquecer. E aí, continuando, olha aí, sei lá, isso aqui já é uns 30 dias aqui para revisar.
para eu ter que repetir de novo. E aqui, ó, quarta vez que eu vou repetir. E vou fazendo isso até que eu não precise mais, certo? Então, entenda que isso aqui é a maneira mais eficiente possível de eu relembrar, certo? Estou só revisando no momento exato que eu preciso. E perceba que o espaçamento entre as repetições, elas estão aumentando. Então, por isso que é um sistema de repetições espaçadas. A cada momento que vai passando, maior é o espaço entre as repetições. Perfeitinho? Dúvidas aqui? Gente, eu estou dando aqui exemplo para vocabulário, assim, porque é de línguas, mas isso aqui vocês podem usar para tudo que vocês quiserem. Por exemplo, o pessoal de medicina é conhecido por usar esse sistema. O pessoal tem muito concurseiro também que está usando isso. Ou seja, só gente que está querendo estudar de forma eficiente e tem muita informação para aprender. Continuando, o SRS repete continuamente o processo de recordação para que a informação esteja cada vez mais fixa na memória. Quando a informação é nova e não muito familiar, ela deve ser revisada em pequenos intervalos. À medida que a informação fica cada vez mais fácil e familiar, os intervalos de revisão podem ser gradualmente aumentados. E é o que a gente viu lá no gráfico. Aí, eu coloquei aqui uma simulação, tem 3 simulações aqui, tá? Só para vocês verem uma comparação de métodos de estudo. Então, vamos supor que seja uma nova palavra estrangeira que você queira aprender. As simulações tentam ilustrar como é que as palavras aprendidas e revisadas ficam na memória, tá? As palavras novas são aprendidas a uma taxa constante. Então, só passando aqui como é que funciona essa simulação aqui das informações aprendidas na memória. Então, cada palavra é representada por uma bola e cada revisão ela muda de cor e tem um número indicando a quantidade de revisões ocorridas. Então, todas as situações que a gente vai colocar aqui, vai ter a pessoa está aprendendo cada palavra nova numa mesma frequência, tá? É como o vovô estava aprendendo lá. Cada dia ele aprendia um netinho, o nome de um netinho. Digamos aqui, a pessoa está a cada dia está aprendendo 5 palavras novas. Ou uma palavra nova, que nem o avô lá. Certo? Com o passar do tempo, as palavras vão escurecendo e somem se não forem revisadas a tempo. Então, a bolinha vai aparecer, ele vai aparecer forte, e aí ele vai desaparecer na medida que vai esquecendo. Então, cada bolinha que for aparecendo na simulação é, por exemplo, uma palavra que eu aprendi. Se sumirem, as palavras foram totalmente esquecidas e têm que ser aprendidas novamente, como se fossem novas, e o contador de revisão de bola é reiniciado. Quanto mais alto o número do contador, mais tempo leva para desaparecer. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Primeira situação, revisão aleatória. Digamos, não tem aquelas pessoas que estudam a matéria, mas aí ela vai revisar aleatoriamente o que ela precisa revisar. Eu aprendi uma lista de palavras. Eu vou revisar na sorte o que eu tenho que revisar. Vamos ver como é que é essa situação. Aqui as revisões são feitas em intervalos regulares, sem ter uma ordem particular. Então, vou ter que abrir aqui no meu... Então, olha só, eu estou aprendendo no mesmo ritmo. Só que, estão vendo as bolinhas? Cada bolinha representa uma palavra nova. Tá? E aí, quando aparece aí o número, é o número de vezes que eu revisei. Então, se você for ver, eu estou revisando de uma forma muito aleatória o que eu preciso revisar. E vamos ver o efeito disso aí. Vocês reparam que o que eu aprendi no início, até que eu consigo guardar na memória. Mas aí, na medida que vai aumentando o número de coisas que eu estou aprendendo, na medida que vai aumentando, as coisas novas que eu aprendi, eu não consigo mais reter. Então, eu acabei privilegiando as primeiras coisas que eu aprendi
porque eu conseguia revisar aleatoriamente, com uma certa facilidade, quando eram poucas palavras, certo? Mas à medida aí que foram aumentando, não deu certo, certo? Vamos agora ver a segunda situação. Todo mundo entendeu? Não sei se eu consegui explicar direito como é que funciona essa simulação aí. Todo mundo entendeu a explicação de como é que seria a mídia? Sim. Eu dei uma explicação rápida aí, não sei se todo mundo acompanhou o que eu estou querendo mostrar. Camila, sim. Amanda, não, sim. Ok. Então, continuando. Vamos agora na segunda situação. Qual é a segunda situação? Revisão de palavras recentes. Então, eu vou dar prioridade para as coisas que eu aprendi recentemente. Vamos ver aqui, ó. Retrata como a maioria dos estudantes costuma agir. Dar maior foco para as palavras aprendidas mais recentemente. Esses estudantes dedicam muito esforço para aprender palavras novas, mas quando avaliam que já está segura na memória, não se preocupem em estudar as palavras já aprendidas. Opa, alguma dúvida aí? Vamos pensar agora. Alguém ia falar alguma coisa? Posso continuar? Vou continuar. Segunda situação, vamos lá. Lembrando, eu prefiro revisar as coisas mais recentes. Ó, a gente já começa a verificar que as coisas que eu aprendi por primeiro não ficam tão guardadas na memória. E aí eu vou esquecendo. Então, aparece um monte de buraco nas coisas antigas que eu aprendi. É isso? Então, isso é como a maioria das pessoas fazem. Tá? Então, eu acabo dando prioridade para as coisas que eu acabei de aprender, mas eu posso deixar a peteca cair para as coisas que foram aprendidas lá atrás. Então, essa é a segunda situação. E aí, vamos agora para a situação do SRS. É simulado o estudo de palavras através de revisões passadas, onde são revisadas as palavras que estão prestes a serem esquecidas. Tá? Esse aí é o que a gente está planejando. Tá? Desculpa. Então, vamos ver como é que fica a simulação dele. Ó, tá vendo aqui como mais ou menos meio que uniforme que fica retido na memória? Ó, no momento que está sendo esquecido, aí está rolando a revisão. Ó, tudo isso aqui vai ficando bem fraquinho, aí já está rolando a revisão. E olha só, dessa forma foi que eu consegui deixar menos buracos na minha memória. Certo? Então, o que vocês acharam? Qual foi a forma mais eficiente? Ninguém me respondeu? O SRS, o último, está aqui, tá? Deu um delay aqui, tá? Então, exatamente. Então, a gente verificar aqui que a gente consegue estudar de forma mais eficiente, dando atenção melhor para tudo, nem estudando demais, nem estudando de menos, nem estudando demais para ser ineficiente, dando atenção para coisas que ou seja, perdendo tempo que eu não preciso revisar, e nem estudando de menos a ponto de eu esquecer. Então, aqui é a vantagem, que eu vou querer ainda apresentar um sistema para vocês. Não é o Enki, mas é um que vocês vão gostar. Vamos lá. Vantagens. Algumas pequenas vantagens. Então, vantagem. Ele é eficiente para estudar várias palavras e frases estrangeiras. Tá? Como foi mostrado, o SRS faz um ótimo trabalho em gerenciar uma grande quantidade de itens a serem revisados. Aí, outra vantagem, será estudado o que mais precisa. Pode se concentrar em itens difíceis de lembrar e não desperdice o tempo revisando itens que você conhece bem. Tá? Como é que ele vai saber o que é item difícil para você, que você precisa se esforçar mais?
Aí eu lembro lá que o botãozinho, que tem lá o botão fácil, bom, fácil, difícil. Então, você consegue sinalizar para o sistema que você está tendo dificuldade para lembrar. Vantagens. É uma forma ativa de estudar. O que seria esse ativo? O estudo ativo exige concentração muito maior que o passivo. E os estudos fixam muito melhor na memória. Então, por que fixo? Lembra que o vovô chegava a netinha e ele tinha que lembrar o nome dela para saber se estava ok ou não. Tá? Então, ele tinha que testar sem memória. Então, seria uma forma ativa de estudar. Evita a ilusão da competência. O que seria essa ilusão da competência? Tipo, por exemplo, quando eu estudo com a minha filha, ela fala, não, esse problema aqui de matemática eu já sei fazer, não preciso estudar. Aí eu falo, então tá bom, então me mostra, só resolvo essa questão aqui. E aí depois ela trava, aí eu verifico que ela estava com a ilusão da competência. Certo? Ela achava que, não, isso aqui é fácil, eu já li aqui no livro, eu sei fazer, mas tem que testar ativamente para ver se realmente sabe. Vamos ver o que está escrito aqui. O SRS se encarrega de nos manter em constante autoavaliação para termos certeza que não estamos cometendo o erro de achar que já sabemos de um assunto. Faltou o erro aqui na frase. Vantagens. Mobilidade. Então, como ele é um sistema que pode ser instalado no computador, no smartphone, no tablet, ele proporciona mobilidade. Vamos ler aqui. Com as tecnologias da atualidade, com os smartphones e tablets, é possível estudar em qualquer lugar. Aí, desvantagem. É claro que tem alguma desvantagem. Ele pode se tornar cansativo, né? Porque você aprende uma coisa, então de vez em quando você vai ter que revisar, isso pode se tornar cansativo, né? Quando se coloca muitas coisas para aprender por dia, acaba tendo muita coisa para revisar. Ou seja, use com moderação. Não vai querer inventar de querer aprender 100 palavras por dia, que depois você não vai dar conta de um monte de revisão que vai ter que fazer. Tá? Então, uma coisa entre 5 e 10 está ótimo. E pode se tornar chato. Por que pode se tornar chato? Bom, é um sistema de repetição. E quando você repete muito, acaba se tornando chato, né? Tá aqui, ó. Devido ao foco em repetições, o processo de estudo pode ser muito tedioso. Tá? Então, talvez você precise usar um pouco a imaginação para tornar o processo um pouco mais divertido. Não dá para fazer uma pausa por alguns dias e não estudar sem que se acumule muitas revisões. Então, o sistema ele não faz um planejamento dizendo, não, isso aqui é fim de semana, ele não vai revisar isso aqui no fim de semana. Não. Quando chegou o dia que você está esquecendo, é bom você revisar naquele dia. Porque, além de correr o risco de esquecer, você acaba acumulando para o dia seguinte e pode virar uma bola de neve. Então, vamos aqui ver uma lista de plataformas que usam o SRS. Aqui, ó, como faço para colocar o SRS em prática? Então, vamos lá. O Enki, que é o que eu mais gosto, que eu mais defendo, que eu até botei lá tinha uma janelinha dele lá no final da história lá do vovô. O Enki é de longe o software de SRS mais usado no mundo. Tá? Não só em língua. Se você for procurar no YouTube, tem canal de gente usando o Enki, em estudantes, principalmente em línguas, mas também eu já vi muitos canais de estudantes de medicina e estudantes de concurso. Ele é super flexível e pode ser usado nas mais variadas plataformas. Você consegue usar no Windows, consegue usar no Linux, quem tem Mac, aí você pode instalar no Android, pode instalar no iPhone. E você consegue encontrar vários baralhos, que os assuntos de estudo é conhecido como baralhos em Enki. Você consegue encontrar na internet alguns prontos. É possível fazer uso de imagens. Então, o Enki ele é baseado em... ele é inspirado naqueles cartões de memória, que você escreve uma coisa de um lado e a resposta no outro. Mas aí
como ele é um sistema, um software, você consegue fazer um upgrade nisso. Você consegue usar imagens, áudios, vídeos, você consegue colorir o texto, você pode fazer animações e muito mais coisas, tá? O problema é que leva um tempo para aprender a usar todos os seus recursos. Ele é meio chatinho de aprender, ele não é muito para principiantes. Então, eu vou apresentar o Enki para vocês, mas a gente vai dar uma olhada no Enki em umas 3 aulas, tá? Porque eu sei que ele leva algum tempo, tá? Mas é só uma questão de paciência que vale a pena. Memrise. Memrise, a gente vai falar dele hoje. Eu vou ensinar vocês a usar o Memrise hoje. Outra plataforma de SNS muito popular. O grande foco é criar cursos a serem compartilhados entre comunidades, formatado como se fosse um jogo, podendo ganhar pontos na medida que você acerta as respostas. Existe um ranking entre os usuários que cria um certo clima de competição. E tem vários cursos prontos. Tá? A gente vai dar uma olhada nele hoje, tá? Esse cara aqui é o Pimsleur. Ele é um sistema de áudio. Cada módulo ele tem 30 áudios e cada áudio tem 30 minutos, tá? Então, ele te apresenta... A cada aula ele te apresenta Ele apresenta palavras novas e ele vai te ensinando a usar as frases. E ele sempre, quando você ele passa um tempo sem usar aquela palavra, aí ele lembra de te lembrar aquela palavra. Ele faz você sempre treinar. E aí vai se passando os dias, você vai ouvindo o áudio cada dia, e ele sempre busca aquelas palavras que você aprendeu lá no início ou no meio. Então, ele foi muito bem estudado, esse vídeo, para fazer com que você aprenda todos os vocabulários e consiga usar todas as frases que ele apresenta. Ele é muito interessante, tá? Eu posso... o problema desse Pimsleur, ele é caro. Ele é bem caro. Até, tipo, americano, assim, você vai pesquisar, eles acham caro. Só que tem outras formas de conseguir. Aí eu consegui de umas outras formas. Se quiser, eu posso passar o link para vocês. Só se vocês quiserem. Não é nada confiável. Mas eu usei aqui no meu computador, que eu posso compartilhar. Mas assim, se vocês acharem não, aí eu quero comprar lá no site, eu tenho dinheiro, não sei o que mais. Tudo bem. Agora, ele tem um módulo para aprender inglês. Ele é uma empresa americana. Aí ele tem um módulo para aprender inglês, só que ele só tem um primeiro módulo. Tipo, os outros idiomas, ele costuma ter 3 módulos. Só que para aprender português para inglês só tem o primeiro. Aí tem gente que estuda e eu tenho o módulo 2 e 3 para quem sabe espanhol para aprender inglês. Tá? Aí não precisa de um espanhol muito avançado. Um espanhol intermediário você consegue utilizar. E aí, quem quiser aprender os outros idiomas, ele só tem inglês, por exemplo. Quer aprender espanhol? Ele só tem inglês para espanhol. Ele só tem inglês para francês. Inglês para japonês. Inglês para mandarim, que eu tenho também. Tá? Mas aí, se o pessoal quiser, eu posso passar uns links aí para quem se interessar. Tá? Só que tem isso. Para quem fala só português, só tem um primeiro módulo para aprender inglês. Tá? E aí o resto teria que saber inglês. Mas ele é bom pra caramba, tá? E ele é só áudio, é só você praticar o áudio. Eu uso quando eu tô dirigindo. Eu vou disponibilizar isso, tá? Mas me cobrem, porque eu prometi o Álvaro do Mandarim, eu tô até hoje devendo para ele. Continuando. Duolingo, tá? O Duolingo, pelo menos ele iniciou, ele se vendeu quando eu usava ele. Ele falava que usava o sistema de SRS. Aí tem um pessoal aí que está reclamando que não. Eu também não tenho tanta certeza, tá? Se está usando ou não. Eu sei que ele tem um sistema para você repetir, revisar coisas que você está esquecendo.
vai ter um dia aí que vai ter uma áudio do Duolingo, aí eu vou mostrar. Aí também tem as palavras que estão na tua memória. Aí tem uma tabela lá de um monte de palavras que está mostrando o que está bem fresco na tua memória e o que não está. Então, ele tem um sistema SRS dele, mas ele não sei se ele usa a mesma linha, a mesma curva do esquecimento, que é o clássico. Então, ele tem um sistema dele de revisão. Não sei se é tão eficiente aí quanto o que eu mais defendo, que é o Enki, tá? Então, vamos ver aqui as vantagens dele. Ele é uma plataforma online, tem uma comunidade de usuários muito grande, muita gente usa o Duolingo. De tudo que eu vou falar, eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar do Duolingo. E ele tem formato de jogo, isso é uma vantagem. Essa gamification, né, que o pessoal fala, então ele fica meio viciante, tá? Você consegue ganhar um dinheiro fictício para ganhar coisas, tá? Um incentivo. E ele faz revisões baseadas em elementos que estão sendo esquecidos. Tá? Ele se propõe de fazer isso. Mas como vocês podem ver, teve uma colega aí reclamando que não é tão eficiente assim. Na verdade, ela até falou que não usa. Então, eu não sei. Mas ele está aqui na minha lista que aplica. Aqui. Dúvidas, pessoal? Estou abrindo aqui para dúvidas, mas a gente vai começar a falar vai apresentar para vocês o Memrise. E aí eu vou passar uma atividade para vocês. Então, alguma dúvida antes? Deixa eu ver aqui no chat. Só estão umas conversas paralelas aí. Tá, então eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida. Então vamos aqui. Olha aqui, ó, já tem alguém até usando esse Memrise e ela adorou. Camila Freitas. Então vamos aqui, vou apresentar para vocês. Posso continuar? Então ninguém falou nenhuma dúvida, eu estou aqui. A Camila ela tentou usar o link, mas ela não entendeu quase nada. Bom, o Enki realmente é meio difícil, mas eu vou fazer umas atividades aqui para a gente aprender a utilizar, tá bom? Fechar esse aqui. Cadê o outro? Vamos lá. Então, aqui, ó, tutorial de Memrise. Esses slides aí, não sei se vocês viram, mas estão tudo lá no Google Sala de Aula. Tanto o slide da minha apresentação, quanto o do tutorial aqui. Continuando. O que é o Memrise? Bom, todo mundo já sabe, ele é um sistema de SRS. O Memrise é uma plataforma SRS muito popular, o grande foco é criar para serem compartilhados em comunidade. E também é formatado como se fosse um jogo, podendo ganhar pontos na medida que você acerta a resposta de cada cartão. Você pode comparar sua pontuação com a pontuação do resto dos seus participantes de cada curso. Tá? Existe um ranking para você saber quem são os maiores pontuadores, o que cria um certo clima de competição. Cada curso tem um fórum próprio que pode ser muito ativo, dependendo do curso. Tem uma comunidade muito ativa e vários cursos pontos para diversos idiomas. Então, primeiro passo, vamos nos familiarizar com a plataforma. Tá? Tem aqui o link. Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar esse link aqui. Eu vou colocar o link para vocês. Cadê Memrise.com? Vou colocar aqui no chat. Memrise.com, eu acho que é HTTPS. Acho que é isso. Vou ver se funciona esse link. Perfeito, é esse link mesmo, pessoal.
vocês estão vendo aqui, ó, a minha tela? Aí, ó, eu também posso fazer download do app, tá? Eu estou usando aqui no computador e é pelo site, mas eu também tenho um app para celular, tanto para Apple quanto do Android. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo que está tudo em inglês, mas eu posso traduzir tudo para português. Eu vou aqui do lado, aí eu posso selecionar o idioma. Vamos aqui botar aqui, ó, português para brasileiro, certo? Português para brasileiro. Como está indo? Tens que concordar com os termos ali, ó. I agree. Ele me deixou. Ele quer que eu leia tudo em inglês com corte para poder botar em português. E se eu não soubesse inglês? Vamos ver agora. São os famosos cookies. Foi? Não sei agora isso aqui. Beleza, agora foi. Tá aqui, ó. Então vamos entrar. Agora tá tudo em português. Vamos entrar. E aí, olha lá, eu posso entrar com Google, ou posso entrar aqui com Facebook ou com Apple, tá? Vamos entrar aqui, entrar com Google. Google. Ou eu também posso criar uma e-mail e senha também, pessoal. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá muito miúdo aí. Dá para ler todo mundo? Ok. Vamos aqui, ó. Entrar com Google. Deixa eu usar um aqui. Vou usar aqui da minha filha. Aqui. Olha só, como minha filha nunca utilizou, aí tá tudo zerado. Ó, não tem fotinho aqui no perfil. Aí vamos aqui, ó. A gente pode verificar aqui cursos. Todo mundo vendo aqui? Aí eu posso escolher vários cursos aqui, ó. Aqui, como eu botei português, aí que já mostra um monte de curso para quem sabe português e quer aprender outra coisa. E aí, olha só. A maioria dos cursos aqui são realmente para idiomas, principalmente o inglês. Ó, mas só que não é só idiomas. Por exemplo, ó, tem aqui Palácio da Memória, tem também vocabulário em português, biologia, materiais do laboratório. Então, não é só idiomas, não. Tem bastante coisa. E aí vocês podem pesquisar. No caso aqui, ó, como a minha filha não tem nada, nunca utilizou, a gente vai olhar aqui o perfil. Vamos ver aqui, ó, meu perfil. Aqui, ó, não tem nenhum curso, eu não tenho nenhum amigo. Certo? Aí eu posso voltar aqui, ó, cursos. E aí eu posso pesquisar. Cursos. Então, vamos aqui, ó. Para quem não viu, vamos começar do início aqui. Vocês podem escolher, logo de cara, que ó, tem esse aqui, ó, todos os cursos. Ou apertar aqui em cima. Vamos fazer esse caminho. O caminho que eu fiz anteriormente foi por aqui, mas vamos fazer por aqui. No celular é diferente, gente. Eu não tenho como usar o celular. Cadê? Então, navegar pelos cursos também eu posso clicar por aqui. Assim que minha internet responder. Certo? Beleza. Digamos que eu também posso procurar. Digamos que eu queira alguma coisa diferente, tipo Esperanto. Sei lá, Libras. Alguém falou em Libras. Vamos ver se tem Libras. Não tem Libras. Alguém deveria já ter feito. Vamos ver Esperanto, se tem. Não tem Esperanto? Tá. Alemão?
Oh, alemão tem. Olha, ó, tem aparecendo nos cursos de alemão. Agora, pessoal, vocês lembram daquela planilha que eu mostrei para vocês com um monte de frases que eu botei lá, hackeando línguas? Vocês lembram disso? Quem gostou, eu criei os cursos hackeando aqui no Duolingo. O Duolingo na cabeça aqui. Aqui no Memrise. Quem quiser aprender algum idioma, seguindo aquele esquema lá. Gente, por que não aparece? Ah, já sei por que não aparece. Que, ó, português. Quer ver que é português para brasileiro? Aqui, ó, português do Brasil, gente. Por isso que eu não estou achando. Quer ver que agora... Olha aí, ó. Aposto que agora vai aparecer Libras. Vamos ver aqui, Libras. Ah, agora sim. Olha, tem até um curso de Libras do IF, de Rio Grande do Sul. Gente, aqui, ó. Teve coisa que eu não encontrei porque estava português de Portugal e não português do Brasil. Tá? Agora que está em português do Brasil, a gente pode achar aquele que eu fiz lá, que é o hackeando. E aí, como tem vários idiomas, eu vou botar só hackeando, que vai aparecer todos os idiomas que eu fiz. Ó, e todos esses que tem um cadeadinho, eu que fiz, tá? Então, tem o espanhol, tem o francês e tem o inglês, tá? Se vocês forem entrar, por exemplo, francês. E aí, ó, eu posso começar. Tem aqui um ranking das pessoas que já utilizaram. Ó, um mês, a semana começou hoje. Quem usou nesse mês foram essas pessoas. Em todo o período, as várias pessoas que já utilizaram. Então, vamos aqui, ó. Comece agora. Aí eu vou aprender o francês essencial. E aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma imagem de uma semente. Eu vou plantar a semente do que eu estou aprendendo. Tá? Então, na medida que eu vou aprendendo, vamos lá, vou aqui aprender essas palavras. Aqui, ó. Vocês não estão vendo aqui, mas está falando aqui, ó, bonjour. Aí eu vou, ok, aprendi. Próximo, salut, que é olá. Aí, ó, já está me testando aqui, ó, se eu já lembrei. Aí eu, bonjour. Ó, correto, beleza. Salut. Aqui, ó. Beleza? Então, aí eu vou seguindo. Aí você está vendo aqui o desenho? Está plantando a semente. Agora eu vou sair desse usuário. Eu vou entrar no meu usuário mesmo, tá? O que eu utilizo. Então, vamos sair aqui da minha filha. Sair. Até aí, tudo bem, gente? Tem alguma dúvida aí? Tranquilo. Diga, pode falar. Não, tranquilo, até agora tudo bem. Tá bom. Cadê? Memorize. Ok. Agora eu vou fazer um login com... Eu utilizo. Na Apple... O Alisson disse que não. Acho que ele não está entendendo. Pode falar, Alisson. O que foi? Tá podendo falar, Alisson? Não tá fazendo charme aí, Alisson? Depois não entendendo sim. Eu acho que eu fiz uma pergunta assim, contrária, que a resposta era não. Eu acho que eu fiz reformulei errado a pergunta. Ok, eu uso uma conta do Facebook. Aqui ele está fazendo para eu usar propaganda aqui pelo celular. Uma propaganda para usar o celular, o app. Não, obrigado. Na verdade, já tem instalado. Aí, ó, aparecem os cursos que eu já estou inscrito. Então, aqui, ó, tem mais. Aqui, ó, tem inglês básico, tem o mandarim, os tons do mandarim,
coisas de mandarim, tem coisas de francês. E aí, e também eu entrei nos cursos que eu criei para testar também, certo? Aí, qual vai ser a atividade que eu estou passando para vocês? É todo mundo entrar no Memrise e entrar em algum curso, tá? E aí eu vou querer que vocês façam um print da tela mostrando que vocês entraram num curso. E vou até colocar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou até liberar aqui a atividade para vocês. Desde já. Cadê? Esse aqui, ó. Editar. Criar atividade. Então, gente, dessa vez não vai ser um questionário, gente. Vocês vão ter que entrar. É só isso. É entrar no Memrise, entrar iniciar algum curso e tirar um print que vocês iniciaram algum curso. Tá bom? É só isso. E vocês têm que mandar para mim. Aí aqui, ó, tem todos os passo a passo de o que tem que ser feito. Então, você vai no Memrise, vai tirar um print, você anexa o print aqui. Aí ele está dando o passo a passo, está até dando um exemplo aqui de como vocês vão fazer esse print. Tá? No final eu explico melhor aqui a atividade. Senão a gente vai ficar nisso. Tá, aqui eu estou voltando aqui no tutorial só para saber qual é a sequência das coisas que eu queria passar para vocês. Então aqui, ó, como se inscrever, a gente já falou. Lembra lá que eu podia usar o e-mail, eu poderia usar minha conta no Google, Facebook. Tem esses passos aqui que eu acabei não vendo, não sei se mudou. E aí temos aqui a tela home, que aí eu já mostrei para vocês. Aí ele mostra quais são os cursos que você já está fazendo. E aí eu estou mostrando como é que vocês podem... isso aqui eu já mostrei. Como é que vocês podem montar o curso e iniciar um. Aí, quando eu estava usando a conta da minha filha, eu fiz isso. E aí, a gente agora vai falar sobre criação de curso. Então, como esse curso aqui, Tecnolínguas, é bem voltado para o pessoal que quer dar aula, vocês podem criar o próprio curso. Vamos ver aqui como é que se faz para criar um próprio curso. Cadê cursos? Estou aqui em cursos. Aí vocês vão encontrar aqui um botão. Criar curso. Antes de criar curso, gente, deixa eu mostrar como é que seria só para vocês conhecerem melhor. Só mudar aqui o... Cadê? Vou mudar aqui para a apresentação. Nem dá para fazer isso. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Rapidinho, só para eu corrigir aqui. Mais. Entrar. Acabei saindo aqui do Memrise, tem que voltar aqui. Facebook. Ok. Agora que eu consegui. Voltando. Tá. Bom. Voltando para os cursos, digamos que estou aqui, eu falo português, vou pesquisar aqui um dos meus cursos, hackeando.
Tá todo mundo vendo minha tela, né? Que eu não sei se... Só confirma aí, tá todo mundo vendo minha tela? Ah, perfeito. Então. Vamos aqui em inglês. Se vocês forem ver, eu já iniciei esse curso. Então, eu já fiz o essencial e aí, eu ainda não fiz esse vocabulário inteiro. E aí, vocês podem ver que eu ainda estou plantando a semente. E aí, aqui, a flor já floresceu. Então, aqui eu já plantei e já floresceu. Então, vamos aqui. Vamos continuar plantando a semente aqui, só para vocês verem como é que funciona. Então, aqui, ó, continuar aprendendo. Então, aqui, ó, ainda agora, eu plantei a semente. O quê? Por que ainda agora? Porque hoje de manhã eu fiz isso. Tá? E aí, ele está falando aqui, ó, já está pronto para revisar. Vamos revisar aqui. Na verdade, continuar aprendendo. Eu acho que no meio do aprendendo, a gente já vai revisando também. Aqui, ó, mal. Bad. E aí, eu posso usar aqui o teclado com os números, tá? Aí, vocês podem ver que ele vai contando o tempo. Não vai contando o tempo? Acho que só quando eu estou revisando quanto tempo. Pequeno, small. Small. Grande, big. Big. Tentar fazer rápido aqui, só para não perder muito tempo. Bom, good. Good. Small. 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 Small, pequeno. Okay. Small. Bad. Mal agora. Bad. Good. Ok. Tudo bom? Good. Pode ver que é bem basicão. Big, o que é? Grande. Big. Aí ele vai te testando, assim, com a audição. Opa, eu já não sei. É mal. Bad. Aí vai testando a atração. Big, grande. Big. E aí Small. pode ver que aparecem coisas mais complexas de outras lições. O que é agora? Small. Small, pequeno. Small. Good, é bom. Good. Aí aqui eu incentivo que você faça uma meta, mas eu vou falar aqui não agora. Ó, tem aqui 5 palavras por dia, 15 palavras por dia, 30 palavras por dia. Tá? Aí eu posso dizer também que eu não quero definir meta. Beleza. Então, olha aqui. Aí o negócio do sistema SRS. Ele também coloca para você quais são as palavras que você precisa revisar. Você clicando aqui, você vai revisar o que é necessário. Cadê a foto? Deixa eu voltar aqui para o curso. Eu não gosto dessa tela. Então, beleza. Eu já aprendi coisas novas, mas eu tenho que sempre estar revisando. Aí eu posso clicar aqui, ó, para revisar o que é necessário revisar hoje. Aí está dizendo aqui, ó, revisar 12 palavras. Então, posso revisar aqui. No aplicativo, isso aqui é muito mais intuitivo, tá? E aí, ó, já vai testando umas coisas que eu aprendi lá no essencial. Eu não estou vendo áudio. Please. Ok, please. Verificar a Please. resposta. Okay. Obrigado, thank you. Ok. Thank you. Eu gostaria. I would like. I would like. Esse I would mesmo. like. Sim, yes. Perfeito. Yes. Ó, vocês estão vendo aqui a flor aqui, ó. Ele mostra como é que isso aqui está na minha memória. Então, eu sou. I am. No. Cadê? I Não, am. não. É esse aqui. I am. Eu entendo. I understand. I understand. Ok. I go. É esse mesmo. I go. Primeira. Eu gosto. I like. I like. Eu preciso. I need. I need. I need. Pode ver que são só frases bem básicas. No, não. No. E aí, beleza. Eu fiz a minha revisão de hoje.
eu acho que é porque foi uma sessão, aí eu ainda tem coisa para revisar, aí eu posso de novo fazer uma revisão. Existem formas de revisão clássica e revisão rápida. Eu não sei exatamente como é que funciona. E aí tem outras opções, aí tem um cadeadinho aí que também tem uma parte paga, tá? Beleza, isso aqui são as revisões, isso aqui é como aluno. Então, lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês como criar o curso para vocês criar alguma coisa bem personalizada aí para as suas aulas, para os seus alunos. No caso, quem aqui trabalha dando aula de idiomas. Ficou alguma dúvida aí de como é que se usa ele? Tem um monte de sim aqui, mas eu acho que foi uma pergunta que eu fiz no passado. Aqui. Opa, Kelly, não, nenhuma dúvida. Então, continuando, já são 8h30, vamos correr. Voltando no Memorize. Cursos. Aí tem um botão aqui, ó, criar um curso. E aí vamos pegar aqui curso inglês. Inglês testando. Um de teste. Aí eu vou ensinar o quê? Vou ensinar inglês. Tem inglês britânico, mas em algum lugar aqui tem inglês americano. Inglês. Não é? América, eu acho. Europeu, indiano, Ásia, Oriente Médio, eslavo, africano, americano nativo. Aí tem até americano nativo. Pô, eu acho que vou desistir de achar esse inglês americano. Vamos ver aqui. Inglês. Deixa eu botar aqui. Inglês. Achei. Inglês americano. Aí esse para é com a língua original. Aí a gente vai achar aqui português brasileiro. Português Brasil. Tags. Sei lá. Descrição. Botar em inglês. Básico. Vamos aprender a escrever. Básico. Descrição. Botar em inglês básico de novo. Descrição curta. De novo, inglês básico. Inglês básico, sei lá, botar aqui inglês básico. Curso Tecnolínguas. Ok. Não sou um robô, tenho quase certeza que criar o curso. Bom, criamos o curso. E esse curso aí fica aberto para qualquer um que queira se inscrever. E aí a gente pode, tá aqui, ó, inglês testando, o criador sou eu, aí a gente tem vários detalhes, o que a gente acabou de colocar, que são a descrição do curso. Então vamos começar a voltar aqui, ó, palavras em inglês, por exemplo, big, grande, outro, small, pequeno, certo? Vamos criando. Aí, ó, eu posso criar uma sequência de coisas que eu quero aprender. Eu estou aqui só falando do vocabulário, mas a gente também pode colocar frases. Lá naquele curso Hackeando, ele começa com palavras, frases curtas, mas ele vai ficando mais complicado, né? Outra coisa que eu posso fazer, se vocês forem ver lá, lembra que tinha um básico, tinha um essencial, tinha um básico, tinha um intermediário? Eu posso também criar níveis. Aqui, ó, adicionar nível. Ok. Adicionar níveis. Ok. Aí vamos ver aqui, mostrar. Ó, as palavras
que eu criei estão aqui no primeiro nível. Vou mudar aqui, ó, tá? Nível novo. Vamos começar a botar aqui que é o básico. Ou sei lá, quem dá aula é a primeira aula, a segunda aula, sei lá. Vamos aqui, a primeira aula. Primeira aula. Segunda aula. Primeira aula, só pedir essas palavras, sei lá. Na segunda aula, vamos ver. Vou botar uns exemplos de. Como vai você? How are you? Opa, are you? How are you? Como vai você? Outra coisa que a gente pode aprender. Aqui. Adiciona. Mais. How are you? Vamos ver. Thank you. Thank you. Obrigado. Ok. Criamos aqui. Opa, muito bom. Ok, criamos aqui. Criamos aí, eu posso criar vários níveis e várias coisas que eu quero aprender. Só que aí eu só tenho aqui o inglês e o português. Eu posso criar mais coisas. Cadê? Onde é que eu crio mais coisas? Aqui, ó. Só que aí eu vou ter que alimentar o banco de dados. Então, eu vou criando aqui o banco de dados. Eu posso adicionar um novo, mas eu posso criar esse aqui, ó, esse English. Beleza. Aí, eu tenho aqui a coluna do inglês e tenho a coluna do português. Vou adicionar mais uma coluna aqui. Aí, a coluna que eu posso criar mais uma coluna de texto, mas o que eu quero é uma coluna de áudio. É o que eu acho que seria mais útil no momento. Eu também posso criar uma coluna com imagens, mas vamos ficar só nos áudios. Aí, adicionar aqui. Pronto. Então, estamos aqui. Todos os que eu criei, aí falta enviar o áudio. Aí eu vou aqui, ó, criar, enviar. E eu tenho esses áudios, tá? Deixa eu ver aqui. Em algum lugar que eu tenho. Ó, qual é o primeiro? Entendi aqui. É Big, né? Cadê? Eu tenho esse áudio aqui. Big. Eu vou ensinar vocês como é que vocês criam esses áudios, tá? Aqui, ó, small. Deve ter também small aqui. How are you? Provavelmente eu tenho aqui também. How are you? Não tem? How many? How much? Esse aqui não tem, teria que criar, mas não vou criar agora. Thank you, deve ter. Thank you, tá aqui, eu tenho aqui. Ok. Beleza, então a gente alimentou aqui, ó. E eu posso voltar aqui para o meu curso. Cadê? E vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, primeira aula, segunda aula. Se eu for abrir aqui, ó. Vamos aqui abrir a segunda aula. E aqui, ó, tem as palavras que eu estou aprendendo. E se eu for colocar para aprender... Ó, como é você? Aí não tem o áudio que eu coloquei, mas vamos aqui para o próximo. Thank you. Thank you. Aí o thank you tem o áudio. Ó, thank you. Como vai você? How are you? Tá? E aí vocês conseguem personalizar a aula de vocês, tá? Quem vocês estão ensinando. E dessa forma vocês conseguem também
verificar, fazer com que eles tenham essa rotina de repetir, de revisar. Tá? Outra coisa que vocês têm que aprender, só verificar se eu não esqueci nada aqui. Vou olhar aqui de novo os passos, criando um curso, isso eu já falei. Então, tá tudo aqui, tá, pessoal? Todos os passos que eu falei estão aqui. Criar um grupo. Vamos aqui ensinar para vocês como é que se cria um grupo. Deixa eu sair daqui. Não estou saindo no meio da sessão, então eu acho que não salvou nada. Grupos, pessoal. Alguém vocês já criaram conta aí no Memrise, pessoal? Deixa eu ver aqui. Já. Então, vou fazer o seguinte, vou criar um grupo e vou adicionar vocês como se vocês fossem meus alunos, tá? Cadê? Tá, vamos aqui. Criar um novo grupo. Esse aqui é o grupo que eu criei na outra vez que eu criei. Vamos aqui, ó. Grupo. Aí dá para criar uma imagenzinha. Aprender com meus amigos e ensinar para meus alunos. Então, vamos lá. Aula Tecnolínguas. Aula Tecnolínguas. Criar um grupo. Ok, o grupo está criado. E aí, cadê o grupo criado aqui embaixo? Não tem, eu vou ter que adicionar os membros. Vamos aqui, ó, membros. Eu posso ou adicionar. Caramba. Deixa eu ver. Eu posso convidar por e-mail, poderia colocar o e-mail de todo mundo, ou eu posso compartilhar um link. Eu vou optar por compartilhar o link. Aí eu vou aqui no chat. Vamos aqui, ó. Chat. Aqui ele está perguntando que ela vai ter que sair, se ela pode responder o questionário até amanhã. Vocês têm uma semana para fazer atividade, mas só que a atividade não é questionário dessa vez. Vocês terem que entrar no curso, tirar o print e colocar aqui para eu verificar se vocês fizeram, tá bom? Então, dessa vez vai ser mais prático a atividade de hoje. Já coloquei aqui o link aqui no chat aqui do Google Sala de Aula. A Evelyn deve estar com um bebê no colo aí. Tudo bem. Cadê? Ixi, eu estou mexendo aqui na janela errada. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ok. Vamos ver aqui se... Vamos entrando aí, vamos ver se aparece aqui no membros aqui do curso. Vamos aqui ver... Estamos aqui no grupo Aula Tecnolínguas. Aí eu já fui aqui no membros, já peguei aqui um link, já compartilhei com vocês. Aí vocês vão entrar no meu grupo, como se você fossem meus alunos. E aí eu vou escolher aqui um curso para adicionar. É um curso que eu quero que meus alunos façam. Então, eu vou botar aqui, ó, hackeando o inglês com áudio. Certo? E aí eu coloquei para meus alunos fazerem esse curso. Vamos ver aqui os membros. Aqui, ó, já entrou aqui um pessoal. Aqui, ó, tá aqui, ó, Gisele, Natália, Camila. Aí, como é que fica aí a tela de vocês? Opa, calma aí. Não, acho que isso aqui não são vocês. Já são vocês ou é o pessoal que já usou esse curso? São vocês? Sou eu, professora. Mandicléia Brito Souza. É porque, como o senhor está explicando, eu já estou treinando. Então tá aí, ajuda aí. Aqui parece 0 membros, aí
Você já está treinando? Então, deixa eu ver. Eu vou sair dessa... Vou voltar para o início para dar uma atualizada aqui. Vamos ver se atualiza aqui o número de alunos. Ah, perfeito. Aparece aqui. Engraçado, estava 0 membros ainda agora. Vamos ver quais são os membros. Beleza, aqui, ó. Já aparece minha lista de alunos. E aí seria uma forma... Para quem quer usar isso aqui como recurso de sala de aula, você consegue ter um controle aqui de quem está fazendo as atividades. Beleza? Então, ficaria aquela pergunta, eu quero que meus alunos usam SRS, qual sistema eu posso utilizar? O sistema pode ser o Memrise. Mas como é que eu faço o controle disso? Então, eu posso criar um grupo e adicionar os meus alunos aí, e eu consigo... Faça uma primeira lição aí, pessoal. Vamos ver se aparece aqui o progresso aí de cada um dos alunos. Deve ter algum relatório aqui. Ah, tá aqui, ó. Estatísticas. Vamos ver se aparece aqui em estatísticas. Aqui, ó. Que feio. 0% para todo mundo. Tá? Mas aí eu acho que vocês entenderam, né? Aí aparece o tempo de estudo de cada um, aparece as palavras que eles aprenderam, quais foram as palavras difíceis, qual é o progresso de cada um. Então, tem uma forma de eu conseguir acompanhar todo mundo, tá? Vou voltar aqui para o material do tutorial para verificar... Opa, tem que sair aqui da... deixa eu ver. Aquela que eu compartilhei, eu tenho que descompartilhar para compartilhar de outra forma. Vou compartilhar de novo a minha tela inteira. Cadê? Então, vamos lá. Criar grupo. Vamos ver se eu falei tudo que tinha que falar. Criamos o grupo. Aí escolhemos aqui o curso para adicionar. E aí eu faço convite dos membros. E é isso. Tá. Aqui eu estou falando um pouco sobre os dispositivos móveis, tá? Para instalar no Android e no do iPhone. Tá? Ele é facilmente instalado aqui. Vantagens e desvantagens. Vamos ver aqui as vantagens e desvantagens. As vantagens e desvantagens. Para ver se é a melhor opção para mim. Então, vantagem. Pode ser usado no computador, tablet e smartphone. E tem vários cursos pré-prontos. E pode ser criados grupos para os seus alunos. A gente já viu isso. Desvantagem. A criação dos cursos são poucos flexíveis. Por exemplo, a gente não consegue muito decidir como é que a gente quer que os alunos aprendam. É aquele sistema, ele vai apresentando e ele vai revisando daquela forma mesmo. Tá? Não tem muito como você variar naquela forma. Então, vocês verificam. Aquilo lá se adequa de como eu quero trabalhar? Tranquilo, perfeito. Uma das desvantagens é que você tem que estar online. Tá? Então, para você usar o aplicativo, tem que estar online. Isso aí pode ser uma desvantagem, por exemplo, para quem é professor da rede pública, tem muitos alunos que não têm acesso à internet em casa. Então, talvez isso aqui fique inviabilizado para eles. E outra desvantagem, alguns recursos são pagos, tá? Mas, assim, o essencial não precisa pagar. E aí, termina aqui o meu tutorial. Vamos voltar aqui para o Memrise e verificar como é que está o andamento do progresso dos alunos. Onde está isso? Está aqui. Eu vou dar uma atualizada aqui. Pode mandar o link de novo, por favor? O link de novo? Evelyn, você consegue colocar o link lá de novo? Ou alguém põe lá no chat aí para a colega. Vou atualizar essa tela aqui para eu ver a estatística. Aqui, ó, eu consigo verificar aqui, ó, a Eduarda já tem 1 minuto que ela tem estudado, a Shirlene 1 minuto,
Tem várias pessoas aqui, 1 minuto. Só que ninguém ainda finalizou aqui tem nenhuma palavra aprendida? Aqui, ó. Camila, 1 minuto. Professor, isso que eu não entendi. Você estava falando, antes de eu criar o grupo, eu já tinha feito aquela lição, baixando o aplicativo e testando, né? E a gente coloca que já aprendeu a palavra, né? Já tá, ouve tudo. E ele marca como palavra aprendida. Vou fazer uma palavra que ele já conhece, e aí ele pede marcar, ou já aprendi, né? Ou entendi. Se marca já aprendeu, ele não repete mais de outra forma ali para escrever a palavra, e não aparece como uma palavra aprendida. Você está explicando como é que é a dinâmica dele, né? Então, eu não tenho utilizado muito, eu uso mais o Anki, mas aí você tem que ir testando para verificar se adequa da maneira que você gostaria de aprender, entendeu? Agora, a dinâmica, exatamente, o que é aprendido, o que não é, que às vezes, não é que ele ainda é uma palavra nova, talvez não esteja como constatado como palavra aprendida, aí eu não sei te responder agora, faz tempo que eu não utilizo ele, certo? Mas aí eu acho que ele é interessante porque isso pode se adequar para a forma que muita gente aprende, tá? Assim, eu sou um grande defensor do Anki. Aí, quem não gostar do Anki, que eu entendo que ele é mais complexo, talvez prefira usar o Memrise. E aí eu colocaria o Memrise como segunda opção. Tá, mas eu sinceramente, eu também não entendi muito a sua pergunta, que começou a picotar aqui. Mas tá satisfeito com a minha resposta? Eu estava dizendo o que estava acontecendo, né? Para a gente, no grupo, depois de fazer a primeira atividade, ele aparece um ranking, uma pontuação. Pontuação, essa parte. Não vi isso. Eu não tinha ouvido. Apesar de não aparecer palavras aprendidas, 0 palavra aprendida, mas um rankingzinho, sabe? Porque sabe o que eu acho? É porque você colocou a palavra, ele vai semeando, né? Não tem um negócio de uma semente que vai colocando? E talvez rapidinho. E não só foi para marcar, foi nem para escrever, todas estavam corretas e a pontuação foi essa. Entendi. Mesmo sem errar nada. Deixa eu ver aqui. Mas é o que eu acho. Aí, ó, já tem um rankingzinho, né? Bacana. É esse ranking que você está vendo aí no seu? É sim, esse ranking. Entendi. O bom é que já cria um clima de... Para quem vai criar um grupo aí para os alunos, já cria um clima de competição entre os alunos, tá? Isso é bom também. Deixa eu olhar aqui a estatística de novo. Agora aparecem palavras aprendidas. Aqui, ó, já aparecem as palavras aprendidas de cada um. Perfeito? Gente, aí, ó, também tem o progresso aqui, o porcentagem do progresso. Então, eu espero que isso tenha sido útil aí, que eu acho que vocês vão gostar. Antes de encerrar hoje, só para explicar como é que deve ser feita a atividade. Pode falar. É que eu estou tentando entrar pelo link que foi colocado aqui no bate-papo, eu não estou conseguindo. Esse link dessa plataforma está lá no no Google Sala de Aula? Já vou ver aqui para ti. Mas é que botei 2 links. Tem um link para você entrar no Memrise e tem um link que era o convite do grupo que eu criei. Qual é o link que você está procurando? Eu estou tentando entrar pelo último que foi postado aqui no bate-papo. Esse aqui? Isso. Esse aqui? Esse aí, eu estou tentando entrar e não está abrindo aqui para mim. Poxa, então não sei, porque pelo que eu vi com várias pessoas funcionou. Pois é. É isso que eu também não estou entendendo, que o pessoal conseguiu entrar por esse link. Eu não estou conseguindo. Não sei. A frequência continua sendo os trabalhos? Pois é, eu tinha visto a tua pergunta. Pelos trabalhos. Sempre vai ser pelos trabalhos. E meu conselho é que
Nossa, foi uma confusão. Mas aí eu convenci o pessoal